noite para vocês que estão aqui. Vou fazer a apresentação da Ana, mas também por causa da gravação. Na verdade, a Ana, acho que todos vocês conhecem direitinho, né? Não precisaria falar nada sobre ela. Mas queria situar, então, inicialmente, né? Em primeiro lugar, agradecer a Ana Maria por ter aceitado o convite para fazer essa palestra, né? Que faz parte de um ciclo de palestras que o SEDAP está organizando para, num primeiro momento, discutir questões ligadas às áreas de atuação do SEDAP, né? E, claro, aproveitar para divulgar também aquilo que se faz no acervo do SEDAP, o tipo de pesquisa que é possível fazer, no caso, no acervo literário, né? E na sequência também com material, com jornais, com revistas que estão disponíveis no SEDAP ou que podem ser obtidos por intermédio do SEDAP. Nós teremos uma outra palestra no próximo mês com a professora Tânia De Luca, né, de História, falando sobre revistas, pesquisa em revistas e periódicos, né? Então, a Ana Maria, que é do Departamento de Literatura, coordenadora do acervo João Antônio, que se encontra sob a guarda do SEDAP, né? E ela vai falar justamente sobre esse acervo, né? Pesquisas em acervos literários João Antônio. Bom, Ana Maria fez graduação na Unicamp, né, em 81, fez o mestrado também na Unicamp em 88, com a dissertação Estudo Crítico da Bibliografia sobre Cecília Meirelles, que foi publicada em livro em 2001. Depois do doutorado ela fez na Universidade de São Paulo, em 95, em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, e defendeu a tese de Caravelas, Mares e Forcas, uma leitura de Mensagem e Romanceiro da Inconfidência. E a experiência importante dela, além da dissertação e da tese, né, é que ela foi pesquisadora do espólio do poeta Antônio Carlos de Brito, o Carcaso, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa. E, como coordenadora e professora do acervo aqui em Assis, e professora do programa de pós-graduação em Letras, ela orienta trabalhos na área de documentação, nível de iniciação científica e mestrado. Está registrado aqui todo o seu currículo ligado à área. E, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração e vamos ouvi-la. Eu estava louca para dispensar o microfone, mas não pode. Então. Bom, Benê, obrigada pela apresentação. Meu currículo sucinto, né? E eu estou assim um pouco em dúvida agora, que eu preparei aqui algumas coisas para falar, e eu estou um pouco em dúvida porque eu vejo na plateia muito mais os pesquisadores ligados ao arquivo do João Antônio do que outras pessoas. Mas, enfim, talvez correndo o risco de chover no molhado, né, eu vou falar um pouquinho do João Antônio e depois do trabalho da gente no arquivo, né. E eu queria começar dizendo que eu não sou propriamente uma leitora de João Antônio, né. Claro que eu li João Antônio e conheço a obra dele, né? Mas ele acabou entrando na minha vida muito menos por conta do que ele escreveu e muito mais por conta daquilo que ele deixou no espólio que veio parar aqui em Assis, né? Então, João Antônio acaba entrando na minha vida, na minha carreira, né? Na minha vida de pesquisador, na minha carreira, por conta dessas experiências anteriores minhas com documentação que o Benê citou aí quando ele falou da minha formação, né? Então, na verdade, eu não tenho nenhuma leitura especial da obra de João Antônio, assim, uma compreensão interpretativa dos textos dele e tal. Eu realmente não tenho, né? O que eu tenho é uma vivência cotidiana ali com os papéis dele. Então, se tem alguma coisa que eu posso falar sobre João Antônio, é sobre o arquivo João Antônio especificamente, né?
Mas, assim, como uma forma de difundir um pouquinho quem foi ele, porque, não sei, aqui em Assis acho que nem tanto, mas em alguns lugares muita gente nem leu, nem conhece, nem sabe quem foi o João Antônio. Então, para primeiro situar um pouquinho a figura dele, né, e depois falar sobre o arquivo, eu vou começar, como eu disse, chovendo no molhado, né, falando sobre um pouco sobre a trajetória do João Antônio como escritor. Vou botar uma foto dele aqui. Só para ficar ilustrando aí enquanto eu falo, né? Bom, o João Antônio foi um escritor que atuou, sobretudo, né, nos anos 60, 70 e 80, talvez menos, assim, com mais ênfase nos anos 60 e 70. Né? Atuou literariamente. Né? Ele era nascido em 37 e ele morreu em 96. E nasceu em São Paulo, mas viveu a maior parte da sua vida no Rio. E foi, antes de tudo, jornalista. Né? De formação, ele era jornalista. E ele começa a escrever, inicialmente, em jornais, depois que ele se forma. Né? E ele isso já ainda nos anos 50. E é só nos anos 60 que ele começa a publicar os seus livros. E o primeiro deles sai em 63, que é o Malagueta, Perus e Bacanaço, que talvez seja o livro assim, que mais... para mim, pelo menos, é o livro que mais define a obra do João Antônio. Assim, alguns autores até acham que essa é a grande obra da vida dele, e eu tendo a concordar um pouco com isso, porque eu acho que ali já estava bem delineado o que seria, né, a obra do João, já estava bem delineado o que seria a obra de João Antônio. Só para fazer assim, então, uma cronologia rápida de obras, né? Em 75 ele publica Leão de Chácara e e Malhação do Judas Carioca. Em 76, Casa de Loucos. Em 77, Lambões de Caçarola e Calvário e Porres do Pingente Afonso Henrique de Lima Barreto. Em 78, O Copacabana. Em 82, Dedo Duro. Em 86, Abraçado ao Meu Rancor. Em 91, Zicartola. Em 92, Guardador. Em 96, 3 livros, né? Patuleia, 7 vezes Rua e Dama do Encantado. E esse é o ano em que ele morre. Eu estou omitindo aqui todas as publicações avulsas que ele fez de contos. Né? Porque, por exemplo, o conto Malagueta, Perus e Bacanaço também foi publicado de forma avulsa. O Meninão do Caixote, o Paulinho Perna Torta. Então, vários contos que inicialmente saíram em algumas dessas obras foram publicados de forma avulsa. Né? Isso eu estou omitindo. Estou omitindo também a participação dele em várias antologias. Né? E, além disso, além desses livros que ele publicou, aquele trabalho que eu disse a vocês que ele começou a fazer em jornal nos anos 50, ele nunca deixou de fazer ao longo de toda a vida. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma lista de jornais onde ele trabalhou. O primeiro jornal onde ele trabalhou foi um jornal chamado O Tempo, que já está extinto. Né? Depois, o Última Hora, que é um jornal também extinto, mas que teve assim, uma importância muito grande no cenário político brasileiro. Né? Jornal do Brasil. Ele participou da equipe fundadora da revista Realidade, uma revista também importante final dos anos 60, início dos anos 70. Depois trabalhou na revista Manchete, no jornal O Globo, e participou de uma série de publicações mais alternativas dessa fase dos anos 60 e 70, como Bondinho, Jornalivro, Panorama, que era uma revista do Paraná, né, aí de Londrina, Pasquim, Opinião, Movimento, Versos, né, entre outros. Eu não estou citando todos também, senão enjoo vocês. Ele foi também cronista de futebol no Estadão durante uma das Copas do Mundo. Né. Bom, enfim, ele publicou muito a vida toda e muitas coisas que ele publicou nos jornais ainda está inédita, e depois a gente vai falar mais sobre isso quando eu for falar um pouquinho do acervo, daqui de Assis. Em relação à obra do João Antônio, acho que o clichê mais comum da gente encontrar é que há uma fusão entre vida e obra, né, e que, portanto, não seria possível dissociar uma coisa da outra.